Entrevista. Se você é trabalhador, acabou de receber a notícia de que vai ser pai ou já está contando os dias para o nascimento da criança, preste atenção, porque agora vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores quanto à licença paternidade. O repórter Rafael Silva conversou sobre o assunto com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, Rafael Macedo Xerez. Vamos ouvir. Olá, doutor Rafael, seja bem-vindo. Olá a todas e todos que nos escutam hoje no programa Trabalho e Justiça. É uma grande alegria, um grande prazer para mim estar aqui conversando sobre esse direito tão importante que é a licença paternidade. Doutor Rafael, todo e qualquer trabalhador tem direito à licença paternidade? O direito à licença paternidade é previsto na Constituição Federal. Trata-se, portanto, de um direito fundamental e ele é assegurado a todos os empregados e também aos servidores públicos, estes conforme previsão nas respectivas normas estatutárias. A licença paternidade é um direito importantíssimo, porque ele permite o incremento de vínculos afetivos entre pai e filho, nesse momento inicial e tão importante que é o do recém-nascido. Ele aumenta, portanto, a proteção da criança nesse momento que demanda cuidados especiais e também, a gente precisa ressaltar, contribui para a equidade de gênero, na medida que permite uma melhor divisão do trabalho doméstico entre os genitores da criança. A duração da licença paternidade é de 5 dias, conforme previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, o qual regulamenta a questão atualmente, enquanto não sobrevier legislação específica. Entretanto, é importante ressaltar que esse prazo é prorrogável por mais 15 dias no caso de empregados de empresas integrantes do programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei 8.737 de 2016. E também no caso dos servidores públicos federais, esses podem, mediante requerimento, formulado em até 2 dias depois do nascimento da criança, solicitar também a prorrogação da licença paternidade por esse prazo de 15 dias. A contagem da licença paternidade, em regra, ela tem início no dia subsequente ao do nascimento. Entretanto, decisões dos tribunais superiores relativas à licença maternidade, mas que pensamos por analogia podem ser aplicadas à licença paternidade, nos dizem que no caso da criança permanecer internada após o nascimento, essa contagem ela somente deve ser iniciada após a alta hospitalar, justamente para garantir a convivência entre o pai e a filha ou filho recém-nascido, que é a finalidade do direito em questão. Considerando as novas formas de núcleos familiares reconhecidos por lei, há diferenças quanto ao período da licença paternidade? Por exemplo, no caso dos pais solo, dos pais homoafetivos? A licença paternidade ela deve ser garantida a todo pai, independentemente da forma de núcleo familiar, inclusive por conta do princípio da isonomia e da proteção integral à infância, que é um dever imposto constitucionalmente a toda a sociedade. Nos casos do pai solo adotante e também no caso do pai viúvo, a própria Lei 8.213 concede a estes licença com duração igual à da licença maternidade. Veja que interessante, ou seja, em regra de 120 dias. Entendemos que nos casos dos casais homoafetivos integrados por 2 homens, a licença paternidade deve ser assegurada a ambos os pais, sendo que ao cuidador principal, tal licença deve ser igualmente igualada ao período da licença maternidade, como forma de garantia integral à criança recém-nascida. O trabalhador pode sofrer algum prejuízo quanto ao tempo de licença paternidade, considerando que esse benefício, embora reconhecido pela Constituição Federal, não tenha uma regulamentação específica? Não, o trabalhador não pode sofrer qualquer prejuízo durante o período do gozo da licença paternidade, devendo inclusive ser assegurada a remuneração integral como se trabalhando estivesse. Os direitos fundamentais, ou seja, aqueles direitos previstos na Constituição, como é o caso da licença paternidade, eles precisam ser entendidos como direitos dotados de eficácia imediata. Isso significa que a sua fruição não pode ser negada sob a alegação da inexistência de regulamentação. Ou seja, a Constituição Federal não depende de lei para ter eficácia. A lei é que depende da Constituição para ter validade. Precisa a gente ressaltar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido na ação direta de constitucionalidade por omissão número 20, agora recentemente, o trânsito em julgado se deu em abril, o último, reconheceu que existe omissão inconstitucional relativamente à edição de lei regulamentadora da licença paternidade e fixou o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional saneie esta omissão apontada. Que outros benefícios são assegurados ao trabalhador a partir do momento em que se torna pai?
Além da licença paternidade, o empregado que é pai tem ainda direito de se ausentar do trabalho sem prejuízo de remuneração para acompanhar, eventualmente, sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas e também direito a uma folga por ano para acompanhamento do filho de até 6 anos a consultas médicas, conforme previsto na CLT. Como as convenções coletivas de trabalho, as CCTs, podem ajudar os pais trabalhadores na garantia dos direitos? As convenções coletivas de trabalho, enquanto normas negociadas entre as entidades sindicais, têm um papel importantíssimo para estabelecer direitos de trabalhadores pais. Entre esses direitos que podem ser negociados, vamos destacar a possibilidade de ampliação do período de licença paternidade, que conforme a lei é só de 5 dias, então esse prazo ele pode ser estendido mediante previsão em norma coletiva, e também outro direito importante que às vezes a gente visualiza em convenções coletivas é a inclusão de filhos em planos de saúde, sejam esses planos patrocinados integralmente ou parcialmente pelos empregadores. Doutor Rafael, agradeço a participação do senhor. Obrigado, Rafael. Estamos à disposição sempre que precisarem.